Sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me amas. Amém, Jesus. Eu já queria aqui chamar a nossa professora Laura Lopes. A gente vai fazer a oração inicial e orar por ela para ouvir a palavra de Deus. Senhor Deus, graças te rendemos, porque por teu amor e tua bondade nos tem sido possível vencer nossas dificuldades, Senhor, e prosseguirmos em nosso trabalho. Faz, Senhor, com que nossos corações e nossas inteligências, Senhor, sejam sempre iluminadas pela luz que vem do alto, Senhor, e que, fortificados por teu amor e bondade, Senhor, nós possamos compreender que para que a gente tenha a nossa vitória, Senhor, necessário que subjuguemos nossas paixões, a fiel obediência à tua palavra, Senhor. Senhor, a tua palavra diz quão grande é estarmos unidos, Senhor, e que aqui tu abençoas. Senhor, estamos aqui unidos para ouvir a tua palavra. Senhor, aqui eu apresento a professora Laura Lopes, Senhor. Senhor, derrame ela sua unção dobrada de sabedoria, Senhor. Faz com que nossos corações estejam disponíveis para aprender a tua palavra, Senhor. Tira as escamas que estejam em nossos olhos, Senhor. Unge a tua serva, Senhor. Unge a Laura Lopes. Faça com que ela tenha mais e mais e mais sabedoria, que ela possa agir, que tu possas agir por ela, Senhor, e traga para a gente o que nós precisamos ouvir, Senhor. Abençoa a vida dela, dê cada vez mais tranquilidade, Senhor, para que cada vez mais ela possa aprender da tua palavra e transbordar aqui em nosso EBD. Senhor, obrigado por todos que já estão aqui, Senhor. Abençoa cada um deles e faz com que cada um tenha mais e mais e mais entendimento da tua palavra, que todos nós possamos cada vez mais estar unidos e alinhados ao teu propósito, Senhor. É o que te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Bom dia. Hoje foi um pouquinho atribulado no começo, mas amém. Estamos aqui, vencemos e vamos começar a nossa EBD de hoje. Deixa eu só... Eu não sei nem usar isso aí mesmo, então... Quanto menos dificuldade, quanto menos atrapalho, melhor. Meus irmãos, a gente vai dar continuidade ao capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos finalizando essa aventura, né, que é essa carta com muitas respostas sobre muitos problemas que a igreja do primeiro século enfrentou, e muitos deles a gente continua enfrentando nos dias de hoje, né, apesar de todo o tempo que passou, mas a igreja, ela continua, nós somos seres humanos, né, e tem coisas que são comuns aos seres humanos e não presas ao tempo e à vontade. Então eu convido os irmãos a abrir comigo no capítulo 15. Hoje vai ser um pouquinho diferente do habitual. Em que sentido? Eu acho que o pastor Falcão entendeu que eu reclamei, que da última vez eu fiquei com 4 ou 5 versículos, dessa vez ele me deu um monte. Então a gente vai trabalhar do versículo 12 até o versículo 34, que é toda a epígrafe, né, desse capítulo 15. Então eu não vou conseguir fazer, infelizmente, versículo a versículo por conta do tempo, que não é viável. Então eu decidi trabalhar por sessões, né? Eu dividi essa epígrafe nas sessões que Paulo vai explicando por temas, e assim a gente consegue trabalhar tudo dentro de um tempo viável, tá ok? Então, como que a gente vai fazer hoje? Eu coloquei o texto aqui, caso os irmãos não tenham Bíblia. O tema da aula de hoje é ressurreição, esperança e fundamento. Então, a gente começa, como sempre, lendo o texto bíblico. Eu leio da NAA, Nova Almeida Atualizada,
e convido os irmãos a fazer a leitura comigo. A epígrafe é a nossa ressurreição na minha versão. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído, a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele a que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja em tudo, em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se de fato os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por causa deles? Porque também nós nos expomos a perigos a toda sorte, a toda hora. Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, lutei em Éfeso contra feras, qual foi meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade que convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Amém? Grande desafio, né? Os irmãos viram aqui o tamanho do texto que a gente tem, mas a gente vai conseguir trabalhar tudo. E os irmãos, a gente começa com Paulo defendendo a ressurreição em conceito, né? Os irmãos devem ter percebido no texto, que é o que está grifado aqui. Como dizem alguns entre vocês, não há ressurreição. Aí ele fala, e se não há ressurreição? Mas e se Cristo não ressuscitou? E se? Ele usa muito essa forma de se expressar, porque o que ele está fazendo? Ele está pegando o argumento do interlocutor e está levando esse argumento à última consequência. Ora, se Cristo não ressuscitou, então não existe ressurreição. Se não existe ressurreição, tudo é vão. Esse é um momento dessa carta onde os irmãos devem lembrar das aulas anteriores que a gente falou o seguinte, essa carta ela é muito para tratar de problemas relacionais, organizacionais da igreja. Tanto que o capítulo 15 ele fala dos dons, de como se usam os dons, como que se mantém a ordem no culto. Eu diria que aqui no capítulo 15 é o primeiro momento onde ele faz algo mais teológico. O tema realmente é para defender um conceito teológico básico e fundamental da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Porque sem ela, lembremos, né? A morte de Cristo ela foi vicária. O que é vicária? É em substituição. Ele morreu no nosso lugar, certo? E a prova de que esse sacrifício foi aceito por Deus é de que ele ressuscitou ao terceiro dia. Do contrário, não teria sentido. Seria só mais uma pessoa, só mais um profeta que morreu, assim como outros, certo? Então, esse é um fundamento. Quando a gente despreza a ressurreição, não há como ser cristão. No fim das contas, é a conclusão que a gente vai chegar do que Paulo quis dizer. Se você não acredita que Jesus Cristo ressuscitou, logo não tem como você acreditar na fé cristã, porque esse é um dos princípios basilares, tá? E aí a gente vai entender por que essa necessidade de afirmar este ponto teológico especificamente nessa carta, qual era a mentalidade das pessoas naquela época e por que aquelas pessoas
tanto os incrédulos, né, os que eram de outras religiões, que a gente já sabe que Corinto tinha religiões pagãs e era o que era mais comum naquele lugar, quanto aos novos convertidos. A gente vai entender por que esse ponto em si, para eles, era um ponto de dificuldade, coisa que hoje, para nós, eu acredito que não seja. Claro, os céticos argumentam, né, os descrentes podem argumentar que Jesus Cristo realmente não ressuscitou, que isso seria impossível, mas a gente, enquanto crentes, na nossa comunidade, a ressurreição de Cristo, eu acredito que ela não é um problema, ela é uma coisa plenamente aceita e a gente não tem dificuldade. Mas vamos voltar no tempo e entender um pouquinho qual era essa dificuldade que os irmãos tinham acerca da ressurreição. Bem, a gente está falando de um tempo onde a mentalidade reinante era a mentalidade grega. A filosofia grega clássica, ela era o senso comum da época. Ainda hoje, essa filosofia influencia os nossos tempos, porque muita filosofia, muito do que a gente consome como cultura e filosofia, lá no fundo foi influenciado pela cultura grega. Só que, claro, a gente já teve uma revolução judaico-cristã, né, que cresceu muito e influenciou bastante, então hoje a gente tem isso aqui bem mais atenuado, né? Eu gosto muito de filosofia, então é bem legal quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Por exemplo, quando Paulo pode ler em Atos, quando ele está discutindo com os epicureus em Atenas, né? Então ele está discutindo de fato com as pessoas que tinham os estoicos, os epicureus, isso está registrado em Atos dos Apóstolos. Ele está justamente discutindo com essas pessoas, fazendo a apologética, defendendo a fé cristã, mas realmente Paulo era a melhor pessoa, realmente ele foi o apóstolo, por isso que ele diz, eu sou o filho nascido fora do tempo. Jesus precisou aparecer para ele, entendeu que ele era a pessoa ideal. Na verdade, o formou desde o princípio para isso, né? Porque ele era um homem que conhecia muito bem, né, a cultura grega, os filósofos, dominava a língua grega. Então, isso ajudou a entender a mentalidade daquelas pessoas, entender as dificuldades delas, e a partir disso trouxe um esclarecimento. Porque a filosofia grega, ela é muito boa, ela foi muito benéfica para a sociedade em muitos aspectos, mas Cristo é muito superior. O Evangelho é muito superior. Apesar de ser mais simples em certos aspectos, ele é muito superior porque ele traz algo resolutivo para a história da humanidade. A filosofia grega, ela não diz ao certo o que vai acontecer com a gente quando a gente morre, que é um dos maiores anseios e preocupações de todo ser humano. Até a pessoa que diz que não se preocupa com isso, ela pode não se preocupar no dia a dia enquanto ela está bem, mas quando recebe um diagnóstico médico, quando passa por um acidente ou uma situação de vida muito difícil em que realmente a gente... Porque, convenhamos, a gente não pensa que vai morrer. Não é uma coisa que está na nossa cabeça e realmente até é bom que não esteja todos os dias, senão a pessoa pode até ficar um pouco paranoica. Mas é algo que a gente tem que pensar. E o Evangelho, ele nos traz uma nova perspectiva a respeito da morte, que é muito diferente do que eles pensavam. Bem, como é, afinal de contas, que os gregos pensavam essa história de morte, vida, corpo, pós-vida? Os gregos, para começo de conversa, nessa imagem, não sei se os irmãos conseguem perceber, né? Que tem a parte de matéria aqui meio cabisbaixa e tem como se fosse a alma dele saindo, né, em ascensão. Porque os gregos, eles acreditavam que o corpo era um estado limitado, corruptível, o corpo era algo negativo. Tudo que era matéria era algo negativo. E por que eles acreditavam isso? Eles foram influenciados por Platão. Platão criou a história do dualismo, que ele dividiu o mundo de duas formas, né? O mundo metafísico, que é o mundo das ideias e das formas, que é o mundo superior, onde é o mundo que ele é só alcançado pelo intelecto, e o mundo físico. O mundo físico é esse mundo aqui que a gente consegue perceber pelos nossos sentidos. E ele diz que esse mundo aqui é onde está tudo imperfeito, tudo é maligno, é um atraso de vida. Não é à toa que, para os gregos, por exemplo, o trabalho era visto como algo negativo. O trabalho braçal, uma lavoura, esse tipo de coisa, tanto que era para escravos, para servos. Porque eles entendiam que o bom da vida, a máxima dedicação que o ser humano poderia ter para a sua evolução, eram as atividades intelectuais. Não é à toa que foi uma sociedade que produziu os maiores filósofos que a gente já teve na história da humanidade e que influenciaram todo o Ocidente. Porque, para eles, o que era nobre era o estudo, era essas elucubrações intelectuais. E, para Platão, a única forma de alcançar as verdades da vida era através do intelecto. Então, chega um cara dizendo para ele que depois que morre, para eles, portanto, a morte era uma libertação. Eles acreditavam na vida após a morte, só que de um jeito diferente.
Aí eles pensavam, bem, a hora que eu morrer é a hora que eu vou ser livre, porque eu tenho acesso ao intelecto por meio dos meus pensamentos, das minhas elucubrações, mas eu ainda estou preso nesse corpo corruptível. Quando eu morrer, vai acontecer isso aqui, que a minha alma sair do corpo e aí eu vou somente ficar naquele mundo das ideias, um mundo perfeito. Então, para eles, a morte era uma libertação do corpo. Aí chega um cara dizendo que em algum momento esse nosso corpo vai ser trazido do pó. Então, para eles, isso era o máximo absurdo. Falei, gente, mas como se a morte liberta o ser humano? Como é que ele está dizendo, primeiro, que alguém voltou das cinzas, né? Alguém voltou do pó para a vida com aquele corpo corruptível. Segundo, que essa é a promessa para nós, que a gente vai ter que voltar para esse corpo. Não, isso não faz sentido. E aí, o que acabava acontecendo? Eu sempre dou o meu próprio exemplo, né? O meu exemplo pessoal. Eu não vim de um lar cristão. Então, quando eu tive os ensinamentos normais, passei pelo catolicismo, aí os meus pais tinham alguma coisa com o espiritismo, então a minha visão religiosa e de vida era muito diferente de uma tradição cristã protestante, que é o que eu professo hoje. Então, o que aconteceu comigo? O meu processo ele foi muito lento e continua acontecendo. Muitas coisas eu tive que mudar, né? Demorou um tempo, porque eu ficava me questionando, nossa, mas por que isso é errado? Mas por que eu não posso fazer isso? Coisas que, para quem nasceu num lar cristão, evangélico, é o normal. A pessoa ela não tem esse questionamento porque ela foi apresentada a isso desde criança. Não foi o meu caso. Então, eu me coloco no lugar dessas pessoas da época que sempre tinham essas religiões pagãs, tinham essa forma de pensar, e aí elas conhecem a Cristo, naquele momento elas são tocadas pelo Espírito Santo, mas a vida segue, né? O dia a dia segue, os questionamentos vêm, como acontece com a gente até os dias de hoje. E aí eles se perguntam, poxa, mas eu aprendi a minha vida inteira que o corpo não é uma coisa positiva, o físico, a matéria. Será que Jesus voltou, mas voltou no corpo mesmo? Será que não foi diferente? Será que ele não voltou só no espírito? Será que a mensagem que eu estou recebendo é certa? Porque o corpo não é uma coisa boa. Eu aprendi a minha vida inteira que não é. Ou seja, tanto os novos convertidos quanto as pessoas que não eram crentes, para os não crentes, os que professavam outras religiões mais adequadas ali à cultura deles, isso era o cúmulo do absurdo. Então, o que estava acontecendo? Os irmãos eles estavam tendo dificuldade em aceitar essa doutrina, estavam meio que se afastando daquilo que Paulo havia dito, havia pregado, e aí Paulo se vê na necessidade de, nessa carta, nesse capítulo 15, tratar de, primeiro, defender que Cristo ressuscitou, e aí ele vai usar alguns argumentos, que é o que a gente vai trabalhar já já. Primeiro, que ele ressuscitou, e segundo, que isso é a base da nossa fé, porque essa é a nossa promessa, que nós vamos ressuscitar com Cristo em corpo glorificado. É claro que não é um corpo exatamente de carne e osso como esse que a gente tem hoje, mas o fato é, o nosso corpo também é importante. A matéria foi criada por Deus. Porque é muito engraçado essa ideia do Platão, porque é assim, eu aprendi isso na escola, né, mas aí tive que pesquisar novamente para apresentar para os irmãos. Mas eu nunca esqueço do exemplo que meu professor deu em aula. Ele dizia assim, para Platão, no mundo das ideias existe a ideia dessa garrafa. Só que no mundo das ideias é a garrafa perfeita. E essa garrafa que a gente está vendo é uma garrafa imperfeita. E essa garrafa nunca vai ser perfeita como a garrafa do mundo das ideias. Então era mais ou menos isso. Tá? Era essa visão que eles tinham de matéria, de vida e de corpo. Amém? Então agora a gente vai avançar para os argumentos que Paulo usou, né, para quebrar essa forma de pensamento. E aí ele coloca realmente a ressurreição no centro do evangelho. Aí diz assim, que a morte salvadora de Cristo foi algo predito muito tempo antes na Escritura. Tá? Então isso já quebra o argumento de que porventura foi algo, porque ainda aconteceu isso, tá? E acontece até os dias de hoje, principalmente os judeus, que diziam que Jesus Cristo não ressuscitou, que os seus seguidores deram fim, digamos assim, no corpo dele, que o corpo dele foi extraviado, que de fato não houve ressurreição. Isso aconteceu e alguns céticos ainda continuam nesse argumento, mas a gente tem aí fortes indícios de que de fato não foi isso que aconteceu, que a ressurreição é a resposta mais coerente, né, para não termos achado o corpo de Jesus Cristo. Aí em Isaías 53, na verdade, todo o capítulo 53, ele fala sobre esse aspecto de Jesus, essa promessa do Messias que haveria de ser morto e ressuscitar. Aí eu só peguei o versículo 5 que diz assim, mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados, ou seja, pelo seu sacrifício.
Então, esse é o primeiro argumento. Não foi algo de improviso para justificar alguma coisa, já era uma promessa. E aí a gente trata das evidências que Paulo dá no seu discurso, logo no início do capítulo 15, para dizer, gente, aconteceu e não aconteceu só porque eu estou falando. A gente tem outras testemunhas e são várias. Aí ele diz assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Lembrando, a gente está no 1º século, quando ele fala as Escrituras, ele está falando do Antigo Testamento, amém? Porque ainda não havia sido escrito nenhum livro do Novo Testamento. E aí ele diz assim, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque em Paulo foi a última vez que Jesus apareceu na Terra, porque Paulo não teve uma visão só. Realmente Jesus se manifestou para ele, apareceu, e é por isso que ele se refere a si mesmo. Ele é o último e ele é o nascido fora do tempo. Então ele foi o último a ver Jesus encarnado na Terra. Então, ou seja, ele está dizendo, gente, pelo menos 500 pessoas viram isso daí, e alguns estão vivos entre nós. É como se acontecesse um milagre aqui, temos todos nós. E hoje a gente tem um recurso que eles não tinham na época, que era a gravação. Mas na gravação a pessoa pode dizer, ah, não, é IA, o vídeo foi editado, né? Mas temos todos nós aqui. Eu posso mentir, mas é muito difícil eu levar todos vocês a mentirem comigo. Sempre vai ter alguém que dizer, não, realmente eu estava lá e não aconteceu o que ela disse. Eu posso, no máximo, convencer 1 ou 2, mas eu não consigo convencer 500 pessoas a mentirem comigo, certo? Então é esse argumento que ele usa. Se vocês duvidam que o fato aconteceu, vão lá e perguntem para aqueles que viram e ainda estão entre nós, e aí vocês vão saber que realmente aconteceu. E aí a gente tem Atos 1, né? Que aí já é Lucas relatando os fatos. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Ou seja, nesse período aqui de 40 dias, Jesus deve ter falado muitas outras coisas. O próprio João diz, aconteceram muitas outras coisas, Jesus fez muitos outros milagres, mas que não era possível relatar tudo, porque a Bíblia já é um livro grande, né? Imagina se fosse querer relatar tudo, seria impossível. Então, aqui mais uma evidência dentro, né, da comunidade cristã que, de fato, a ressurreição ela é uma realidade, né? E aí, Paulo entende, ele, além de dizer, né, ele diz que é verdade, ele mostra os argumentos que ele tem de como as pessoas podem consultar que aquilo realmente aconteceu, e ele diz, isso é a base da nossa fé. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Porque qual foi o intuito da morte de Jesus? Né? Ele pagou pelos nossos pecados. Então, hoje a gente continua pecando, mas nós contamos com o sangue de Jesus, que foi um sacrifício vivo e aceito por Deus, por isso ele ressuscitou. Então, se a gente diz que ele não ressuscitou, não tem sacrifício vivo, não tem perdão de pecados, não tem nada. Então, tudo que a gente falou até aqui é besteira. E aí, a gente já parte para a segunda leva de versículos, que é do 15, capítulo 15, do 23 ao 28, que aí eu elenquei só algumas partes para a gente trabalhar, que são as partes que eu acho que podem causar alguma dificuldade de interpretação, porque, como sempre, Paulo ele conseguia tratar em um pedacinho de texto, né, que é um texto relativamente curto, ele conseguia trazer muitos argumentos e responder muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? Então, isso é uma habilidade incrível que ele tem e que nas traduções tudo pode gerar um pouco de dificuldade para a gente se inteirar do que ele estava explicando. Aí, quando ele diz assim, mas cada um por sua ordem, como disse no texto, né? Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a própria morte. Então, a ressurreição ela é a prova de que Cristo reinou, inclusive, sobre a morte, e que a morte, está em Apocalipse 20, que a morte vai ser lançada no lago de fogo. A morte será aniquilada, né? E isso por meio do sacrifício de Jesus. E aí, quando ele fala sobre
1 Tessalonicenses 4. Porque quando a gente lê o texto, a gente entende que tem a impressão que ele está falando da vinda de Jesus. E de fato é isso, ele está falando de fato do segundo advento. Tá? Aí a gente tem uma explicação sobre isso em 1 Tessalonicenses 4. Porque diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Que essa é a ordem da ressurreição. Ou seja, ele não só prova por A mais B, Jesus ressuscitou, e por meio da ressurreição dele, nós também ressuscitaremos, e aqui ele está explicando o quando. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, ele precisou novamente, em outro momento também para os Tessalonicenses, reforçar, né, a importância da ressurreição, o que ela significa e que ela é parte do nosso futuro em Cristo. E aí ele diz assim, em 1 Coríntios 15, 25, ele diz: porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Isso foi uma promessa já em Salmos 110, 1, que esse é um salmo de Davi, que diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés. Ou seja, nessa carta ele trata a ressurreição, ele trata a questão também dos tempos finais. Então são muitos temas numa carta só, e ele consegue tratar isso aqui com maestria, que é realmente impressionante quando a gente tenta destrinchar, como ele consegue correlacionar tudo num texto relativamente pequeno, né? E aí o versículo 26, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Aí em 2 Timóteo está dizendo o seguinte: e manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então aqui ele está sendo o mais profundo que ele pode para mostrar realmente que sem ressurreição não há evangelho. Não só pela veracidade do que foi dito acerca de Jesus, mas pelo significado que essa ressurreição tem, né, para a história da igreja, para a nossa fé, né? Ela realmente é a base. E aí, de tudo aquilo que eu falei para os irmãos sobre os filósofos gregos, como que eles acreditavam, como que eles pensavam, essa questão de morte e ressurreição, a história deles era, o argumento é, não pode existir ressurreição porque o corpo é algo mau, então não tem sentido eu trazer um corpo que já morreu de volta à vida. Então essa era a discussão deles, né? E aí a resposta do evangelho é a seguinte: o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Qual é a conclusão que Moody chegou, inclusive? Eles os gregos, né? Eles diziam que não há ressurreição, mas Paulo diz que não há morte. Então aí a gente tem uma grande virada, né, cultural, em termos de pensamento, de formas de enxergar a vida, que é quando entra a filosofia cristã. Né? Ele diz: vocês estão discutindo se há ressurreição ou não há, para vocês isso é um problema. Mas para nós isso não é um problema, para nós isso é uma solução, para nós não há morte, porque nós viveremos para sempre. Essa é a nossa esperança em Cristo Jesus, amém? O próprio Paulo diz nesse trecho: se a esperança de vocês é apenas para essa vida, vocês são os mais miseráveis dos homens. Muitas vezes a gente esquece, né, no nosso materialismo do dia a dia, a gente é muito acostumado a aguardar em Cristo a nossa realização terrena, o sucesso nessa vida. Mas, de fato, a grande promessa, o grande sacrifício e a grande revolução que foi feita foi o domínio sobre a morte. Ela não vai mais existir. Tem até um louvor muito bonito, que é Além do Rio Azul, que fala justamente disso, desse novo tempo que é prometido a todos os crentes e que Paulo defende porque era justamente isso que estava sendo atacado. Muitas vezes, irmãos, eu ressalto aqui novamente, Paulo ele foi muito inteligente na forma como ele fazia, porque ele pegava um argumento que aparentemente era inocente. Lembra, eu tento me colocar no lugar deles. Não, mas será? Ressurreição, mas o corpo, mas será? Não começa às vezes com maldade. É só uma ignorância mesmo, porque eles estavam no começo de toda a história. Hoje em dia, eu até comentei ontem na live com o professor Elton Marinho que
Para nós, alguns conceitos como esse aqui, eles já são muito claros. A gente já tem uma Bíblia pronta, a gente tem N versões e traduções de Bíblia, a gente tem um monte de estudo, a gente já tem uma comunidade de fé bem estabelecida. Então, para nós, isso aqui é fácil. Mas quando a gente tenta olhar para eles, o que eles estavam vivendo ali, naquele momento, era uma coisa inédita. Não é à toa que Paulo ia discutir com os filósofos. Por que ele fazia isso? Só porque ele gostava de confusão? Não. Porque, primeiro, era a missão dele, ele precisava mostrar a verdade de Deus para a humanidade. Então, ele ia justamente naqueles que dominavam essa questão intelectual e até mesmo religiosa, porque ele precisava explicar. Isso que vocês acreditam não é plenamente correto. Vocês tiveram um vislumbre, mas agora eu trago aquilo que é perfeito, que é Cristo Jesus. E tanto que é muito interessante, eu recomendo aos irmãos que leiam Atos, quando ele está discutindo lá, porque a discussão no sentido não é de briga, mas é de trazer argumentos, embate filosófico, que eles iam para... Ai, como era o nome do lugar? Que era como se fosse o parlatório, né? Porque parlatório era em Roma, lá na Grécia tinha outro nome. Que... Areópago, obrigada. Que era lá que eles iam, tanto que tinha os areopagitas, que era como se fossem os juízes de hoje em dia. Eles iam lá, expunham as suas ideias e a intenção era que quem estivesse passando realmente ouvisse. E era assim, inclusive era assim que os filósofos faziam com os seus seguidores, com os seus alunos, era assim que eles ensinavam e tudo mais. E isso é tudo muito positivo, porque como a irmã Ana Cláudia ministrou na aula passada, foram diversos, diversos pilares para que o cristianismo evoluísse. Então, foi no tempo e momento oportuno. Então, Paulo tinha a possibilidade de dominar a língua grega, ele conhecia as filosofias. Inclusive, logo ao final, ele vai citar novamente um outro ditado popular da época, de um filósofo também contemporâneo a eles, e ele vai usar aquilo para o evangelho. E ele diz assim, é muito interessante quando ele diz, aquele Deus, e vocês têm... no meio dos deuses de vocês, tem um que está faltando, que é o Deus desconhecido. É esse Deus que eu anuncio para vocês. Ou seja, ele conhecia toda essa filosofia para entender exatamente aonde ele tinha que trazer a luz do evangelho. Ele sabia exatamente a limitação daquela filosofia para que ele pudesse mostrar a luz do evangelho e que eles pudessem ter a chance de compreender. Tanto que muitos se convertiam assim. Tanto que muitas mulheres gregas muito influentes ouviam Paulo falar e se convertiam ao evangelho e se tornaram depois ofertantes, né, no ministério dele, mantenedoras, tá? Aí a gente vai passar para uma nova etapa aqui do texto, que a gente pode ter uma dificuldade aí de interpretação, que é do versículo 29 ao 32, que diz assim, que se batizam pelos mortos, absolutamente os mortos não ressuscitam. Quando ele está naquela argumentação, 2 pontos me chamaram a atenção. Essa questão de batismo pelos mortos, e quando ele fala, né, se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Eu gosto muito desse final, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Esse final me lembra muito aquela expressão latina que algumas pessoas até têm tatuada, chamada carpe diem. Alguém já viu isso em algum lugar? A pessoa tatua carpe diem, mas eu não sei se eu me lembro bem das minhas aulas de filosofia e de história, mas essa expressão, ela era justamente num contexto desse, de desesperança. Quando o império chegava em algum lugar, era a guerra, era a morte, tipo, quando a morte é certa, é sofrimento. É como se a gente soubesse, olha, amanhã tem um meteoro que está chegando na Terra, ele vai atingir a Terra e vai destruir tudo em 48 horas. Então, o que a pessoa que não crê em Cristo Jesus, por exemplo, que ela vê a vida só no material, o que ela vai pensar? Eu vou morrer em 2 dias, carpe diem, aproveite o dia, faça tudo o que você tem vontade. Né? Liberte as suas férias, como tem até uma música que fala sobre isso. Só que a visão cristã não é bem essa, porque para nós a morte não existe. Amém? E aí, bora entender um pouquinho essa expressão. Primeiro, né, o batismo pelos mortos. Eu confesso aos irmãos que essa passagem me causou muito estranhamento. Aí, por isso que eu entendi que eu precisava, né, entendê-la e trazê-la aos irmãos. Porque, ora, nós cristãos protestantes, a gente entende que a gente não faz nada em favor de mortos, certo? A gente leva à risca Hebreus 11. Ao homem é dado viver uma única vez, após a morte, sexo e juízo.
Tanto que a gente não tem costume de acender vela, a gente não ora, a gente não faz nada para mortos, porque a gente entende que a chance de salvação é na vida. Se na vida a pessoa não teve a oportunidade ou não quis se decidir por Cristo, não há mais o que a gente possa fazer por essa alma, infelizmente. Eis aí a importância do evangelho, né? Da pregação do evangelho enquanto há tempo. E aí Paulo me vem com essa expressão, os que se batizam em favor dos mortos. E aí eu fui pesquisar e eu entendi o seguinte, nem os teólogos têm uma conclusão exata a respeito dessa tradução, do que isso de fato significa. Então eu trouxe as 3 hipóteses que são rigorosamente defendidas, que seguem o método da hermenêutica e que são conclusões prováveis. A primeira, que eu acho que seria a mais óbvia, que é a interpretação mais literal, que ele estaria falando de um batismo vicário. Por exemplo, eu tenho um tio que morreu e ele não era crente. Aí eu vou, sei lá, meu tio João. Falei, pastor, marca aí o batismo que eu vou me batizar em favor do meu tio João, que já morreu há 5 anos, porque eu quero que ele seja salvo. Isso é uma hipótese. Mas por que a gente não afirma que foi isso? Porque essa prática, ela de fato aconteceu e tem aí uma religião mais ou menos cristã, meio, enfim, que tem essa prática até hoje, mas é uma só. E isso aqui aconteceu, só que qual que é o ponto que... então por que não é essa a tradução? A gente não tem certeza. Porque o Moody, ele argumenta que isso aqui, pela historiografia, aconteceu somente no 2º século. E a gente está aqui nessa carta no 1º século, no ano provavelmente 55. Então, isso aqui aconteceu, mas aconteceu depois do momento em que Paulo estava escrevendo essa carta. É por isso que não é batido o martelo, que é essa a interpretação. A segunda interpretação, que ele estava querendo dizer assim, aí eles vão entrar num argumento gramatical, de porque usou a palavra X, a preposição Y, o professor Elton Marini poderia esmiuçar isso melhor, mas não, porque a preposição pelo e para significa isso, dá ideia daquilo, então é por isso que não se fecha em ideia nenhuma. Mas a segunda hipótese seria a seguinte, que se referia àqueles que eram batizados com base no testemunho dos que morreram. Exemplo, eu tinha lá meus pais cristãos e eu sempre fui rebelde e não aceitei a Cristo. Morreram os 2 e um belo dia eu decido. Passo aqui na porta da Lagoinha, falo com o meu irmão, eu quero me batizar. E aí eu vou me batizar pelos meus pais, pela memória dos meus pais, porque eles pregaram para mim. Então, por eles eu me batizo. Não é que é para o benefício deles, é para a minha salvação, mas assim, por eles, por conta de eles terem pregado para mim e já morreram. Tipo, eu quero honrá-los e obedecê-los ainda que eles já estejam mortos. É esse sentido. E o último sentido referia-se ao batismo dos jovens convertidos que tomavam o lugar dos irmãos mais velhos que morriam na igreja. Tinha comunidade de fé, alguns irmãos iam falecendo, iam partindo, aí o mais novo entra e não, eu vou me batizar pelo meu irmão, mas não é em benefício do irmão, não é para o irmão ser salvo, é no sentido de eu vou substituí-lo na obra. Então são essas as 3 interpretações possíveis desse texto, tá? Sinceramente, eu queria que a primeira fosse a verdadeira, porque seria muito mais fácil de interpretar, e para mim faz todo sentido. Mas como, inclusive, o Hernandes Dias Lopes, ele defende que a interpretação é essa primeira hipótese, tá? Mas eu achei por bem trazer as 3, porque caso os irmãos escutem alguma interpretação diferente sobre esse texto, saibam que, pelo que eu encontrei, são essas as 3 possíveis, consultadas as maiores referências, né, sobre o tema. E referências confiáveis, claro, né? E aí a gente vai para o final, né? Se como homem combatia em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Aí é o carpe diem, vamos aproveitar o dia, porque tudo isso aqui não faz sentido. A gente tinha que estar na praia agora, não aqui na EBD da Lagoinha, porque não faz sentido, né? Se Jesus não ressuscitou, nada faz sentido. E aí o que ele está dizendo aqui? Que seria um sacrifício inútil se não existisse a ressurreição. Ou seja, a ressurreição, ela dá sentido à nossa fé. Ela realmente é um dos pilares teológicos, um dos pilares da fé cristã. Aí, para finalizar, nossa, estou muito orgulhosa que são 9h42. Eu estava com muito medo de passar o tempo, porque, como os irmãos viram, é bastante coisa para ser tratada. Mas, graças a Deus, estamos vencendo. E a parte final é a parte mais tranquila, que eu acho que aquilo que se lê é exatamente o que ele quer dizer. No verso 33 e 34, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes, que isso é um provérbio, né, grego, que ele utilizou para falar da fé. Voltem à sobriedade como convém.
e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Como a gente diz no dia de hoje, no final Paulo ainda dá um fecho, dá um fecho bonito aqui nos irmãos de Corinto, porque muitos ainda não tinham, de fato, conhecimento de Deus. Lembra, quando a gente falou nas aulas anteriores, o povo de Corinto, Paulo se dedicou, a gente até falou isso, eu com o nosso irmão Elton na live, né? Nós falamos que foi uma igreja que Paulo fundou e ele se dedicou, passou em torno de 2 anos lá, para deixar os fundamentos, né, bem estabelecidos. E aí, quando ele menos espera, as más companhias, ou seja, aquele irmãozinho que é o fraco na fé, a gente pode dizer, que ele é nécio, ele ainda é novo convertido, aí mantém amizade com aquele que não é crente, aí o não crente começa a argumentar, não, mas não é isso, eu acho que tu não entendeu. Ou então começa a argumentar que não, mas isso não pode ser. Aí tu tem amizade com aquela pessoa, tu tá naquele meio, tu acaba se sentindo retraído, tu acaba duvidando de ti mesmo, daquilo que tu acredita. E nesse ponto, hoje vivemos exatamente as mesmas coisas. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a comunhão, por isso que a comunhão entre irmãos ela é muito importante, e a gente tem que ter muito cuidado com as más conversações, com as más companhias. Lógico que a gente deve ter um relacionamento cordial com todos, a própria Bíblia diz isso, se possível andar em paz com todos. Mas, primeiramente, a gente tem que, para amizade, coisas íntimas, é interessante que os nossos amigos, as pessoas próximas a nós, que têm mais acesso à nossa vida, que elas compartilhem da nossa fé. Porque elas vão ver a vida de uma forma mais semelhante, vão compartilhar dos mesmos valores. Não são pessoas que tu tá querendo ir para um lugar e ela tá dizendo o oposto, porque na crença dela é diferente e tu tá perdendo teu tempo. É isso que muitas vezes dificulta os irmãos a permanecerem na fé. Essas más companhias, essa dificuldade em se libertar, de certa forma, de ter intimidade com pessoas que têm uma fé diferente, que têm uma visão de vida, às vezes, diferente. Não é uma questão de preconceito. É uma questão que é muito difícil. Você vai ter que ter a mente muito mais forte. E aí eu digo, às vezes eu não consigo evangelizar nem eu mesma. Imagina se eu tiver alguém que ainda me atrapalha, né? Eu tiro por mim. Falo, gente, eu tenho que nascer de novo 3 vezes, porque nós somos ruins. Às vezes a gente se coloca em dúvida, em questionamento sobre a nossa própria fé. Aí se tu tem uma pessoa do teu lado que ainda vai dar força a isso, tu vai morrer espiritualmente. E aí ele fala, eu digo isso para vergonha de vocês, porque era um povo que Paulo se dedicou bastante, mas eles eram um pouquinho orgulhosos, como a gente viu nas aulas anteriores, né? Era um povo meio assim que queria se gabar, que queria aparecer, e que às vezes não se importava muito com seu semelhante, não exercitava muito o amor, não fazia aquilo que era mais básico, né? E aí ele fala, isso aí é para vergonha de vocês, viu? Os irmãos não estão sabendo, tá faltando conhecimento de Deus, e vocês já têm tempo e maturidade, já deveriam ter maturidade para ter esse pleno conhecimento e levar esse pleno conhecimento de Deus para os irmãos. Então a gente vai recapitular rapidinho. A ressurreição de Cristo é doutrina central na fé cristã. Se Cristo ressuscitou, nós também iremos, pois a morte foi vencida pelo poder da cruz. Nosso trabalho para Cristo não é vão. Não devemos nos deixar influenciar pela incredulidade. Amém? Aí eu trouxe uma palavra aqui, que eu gostei muito, espero que os irmãos possam ter a oportunidade de ler em casa, que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Muito obrigada, meus irmãos. Está aqui as nossas referências.